Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Se quiserdes, para imaginardes o que possam ser os corpos fluídicos nos planetas elevados, uma comparação com a matéria, que sob as vossas vistas muda de natureza, se bem sejam falhas todas as comparações entre coisas do vosso mundo e as dos mundos elevados, compararemos o corpo humano na terra à água, que vedes compacta, e o corpo igualmente humano de alguns outros planetas ao vapor. Como no primeiro caso, neste também o que temos diante dos olhos é água, mas num estado que lhe permite elevar-se no ar, confundir-se com a nuvem, em vez de se conservar pesada sobre um suporte qualquer. Nas encarnações que se sucedem às vossas, o corpo perde pouco a pouco a densidade e se torna cada vez mais aeriforme, deixa de ter os pés chumbados ao solo e se mantém em equilíbrio, qualquer que seja a sua posição. Cerca as regiões que esses diversos planetas ocupam uma atmosfera adequada às necessidades da natureza, e assim como a água do mar sustenta mais facilmente do que outra o corpo que se lhe confia, do mesmo modo, o ar dessas regiões tem um peso superior ao dos corpos dos mortais que as habitam. A queda de Maria foi muito leve, mesmo tendo-se em vista a elevação que, sem falir, ela havia alcançado. Tão leve que não seríeis capazes de vislumbrar no ato que a determinou qualquer indício de falta, ainda que levíssima. Maria encarnou numa dessas terras benditas porque tanto ansiais. Para vós, pobres criaturas miseráveis, tal encarnação seria invejável recompensa, que tudo deveis fazer por obter. Para Maria, foi uma punição, pois que a privou de um estado mais belo. Sirvamo-nos ainda de uma comparação humana. Um homem que viveu na mais abjeta miséria recebe certo dia uma herança e passa a ter uma renda que lhe proporciona existência razoavelmente venturosa. É para ele o cúmulo da felicidade. Um outro, ao contrário, que se embalou em berço de ouro, que teve satisfeitos todos os caprichos, que não manifestava um desejo que não fosse atendido, vê de súbito desmoronar-se o alto pedestal sobre o qual acreditava que se manteria sempre, comprometida e perdida uma parte da sua fortuna. Não é um desgraçado? Certamente, pois que cometeu uma falta e sabe que o que perdeu foi por efeito dessa falta. Impossível é qualquer comparação entre coisas terrestres e coisas celestes. Atentai, portanto, no sentido e não na letra do que acabamos de dizer. Maria, purificada por essa encarnação, retomou sem mais falir o caminho simples e reto do progresso e ainda o trilha, pois que ainda não chegou ao cume, isto é, à perfeição sideral. Conquanto, porém, não se acha ainda na categoria dos espíritos puros, suas atuais encarnações, empregamos este termo material para que possais compreender o seu estado perispirítico, tão acima estão das vossas inteligências que não podeis fazer ideia do que sejam. José, cuja falta fora mais grave, teve a princípio muitas encarnações na terra. Mas quando encarnou para auxiliar a Jesus no desempenho da sua missão terrena,
já se havia purificado mediante sucessivas encarnações em mundos cada vez mais elevados. Grande é presentemente a sua elevação. É hoje um espírito superior, porém menos elevado em ciência do que Maria. Ambos, Maria e José, são espíritos inferiores, muito inferiores a Jesus. Perfeitos moral e intelectualmente com relação a vós e ao vosso planeta, muito lhes resta por progredir em ciência universal, já o dissemos, para chegarem à perfeição sideral. Mesmo quando, por haverem-na alcançado, forem espíritos puros, terão sempre que progredir nessa direção, visto que o espírito, seja ele qual for, jamais atingirá o limite extremo da ciência. Tudo na natureza universal progredirá sempre. Isto, porém, está muito acima das vossas inteligências limitadas para poderdes compreendê-lo. O próprio Jesus, cuja pureza perfeita e imaculada se perde na noite das eternidades, que é a maior essência espiritual depois de Deus, sem ser a única, cujo saber é tão vasto que dele não podem formar ideia as vossas acanhadas inteligências, tão vasto que nem as inteligências dos espíritos superiores lhe podem apreciar a extensão, cujo saber é tal que uma inumerável multidão de espíritos puros o admiram e trabalham por adquiri-lo através das eternidades, o próprio Jesus, quando desceu à Terra, embora já fosse um tipo de amor e de ciência, estudava e ainda estuda. Estudava e estuda. Por isso que o progresso é o objetivo único do espírito. Só Deus, repetimos, só Deus pode dizer: não irei mais longe, porque só Ele atingiu desde toda a eternidade o supremo limite. Não há que deduzir daí que Jesus tenha tido naquela época, ou possa ter que suportar quaisquer provas. Não, ele até então nunca falira, não faliu jamais e é infalível, por estar em relação constante e direta com Deus, dada a sua pureza perfeita, que lhe permite aproximar-se do centro de toda a pureza. Era e é o Verbo de Deus junto aos homens, qualificado de Deus, relativamente a vós outros, no sentido de que era e é, por e para o seu e vosso Deus, por e para o seu e vosso Pai, Mestre vosso. Era e é, para nos servirmos de uma expressão humana, seu vice-rei e vosso rei, como espírito protetor e governador do vosso planeta. Tinha e tem o amor do progresso e trabalha sem cessar por adquirir novos conhecimentos no livro do infinito. Só Deus nada tem que aprender. Espírito puro que nunca falira e já era infalível quando o vosso planeta lhe foi confiado, Jesus progrediu em ciência, fazendo-o progredir, e sua marcha ascendente tem estado em correspondência com a vossa. É que Deus dá saber ao Espírito por mais adiantado que seja, na proporção e em recompensa dos progressos que o seu amor e o seu devotamento produzem. O progresso pessoal de um espírito corresponde aos progressos que, graças a ele, seus irmãos realizem. O amor e o devotamento de Jesus tornaram e tornam cada vez mais ardentes os seus esforços para vos conduzir ao ponto a que deveis chegar, a perfeição que alcançareis quando o vosso mundo, que na fase de sua formação saiu do estado de incandescência dos fluidos impuros e chegou progressivamente, passando pelas fases sucessivas das revoluções planetárias ao período material, chegar ao estado fluídico puro, depois de haver passado, atravessando as fases de outras revoluções
do estado material a novos estados cada vez menos materiais e em seguida fluídicos. Então o próprio Jesus, que já era espírito de pureza perfeita e imaculada na época em que presidiu a formação do vosso planeta, terá subido em ciência muito para cima do ponto em que se encontrava por ocasião da sua descida à Terra, há 20 séculos. Tudo o que foi, é e será em todos os reinos da natureza no vosso planeta, seguiu, segue e seguirá marcha contínua no caminho do progresso físico, moral e intelectual, sob a ação espiritual, segundo as leis naturais e imutáveis promulgadas por Deus desde toda a eternidade. Mas, ao completar-se essa grande obra da purificação da Terra e da sua humanidade, nos tempos pré-determinados para a regeneração, quando soar a hora em que ela não mais deva ser senão morada de bons espíritos, o joio será separado do trigo. Os espíritos que se mostrarem obstinadamente culpados e rebeldes serão afastados e relegados para planetas inferiores, onde durante séculos terão que expiar a obstinação no mal, a voluntária cegueira. Maria e José, como todos nós, continuam a auxiliar Jesus na sua missão, ajudando-vos debaixo da sua direção a cumprir os vossos destinos. Deveis agora compreendê-lo. Quando estiverdes prestes a alcançar a perfeição, os espíritos que compuseram o grupo de coadjuvantes de Jesus no desempenho de sua missão terrena terão atingido a perfeição sideral, se acharão colocados entre os espíritos puros. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.